Meu amado filho, pare por apenas 22 segundos neste 16 de fevereiro. Peço com urgência, não por impaciência, mas porque este instante é crucial e não pode ser adiado. Dedique esses segundos, pois pode ser a última oportunidade tranquila para o seu coração me escutar sem interferências. Não grito para te assustar, nem sussurro para ser desprezado. Falo agora porque uma porta se fecha e outra espera para se abrir, e você está exatamente no meio delas. Fique comigo, sem rolar a tela, sem duvidar ou achar que é para outro. Esses instantes valem mais do que imagina, e eu não interromperia sua rotina se não fosse essencial. Imagine você aí, no meio do seu dia, talvez no trânsito caótico de São Paulo, com o rádio tocando uma notícia qualquer, ou em casa, no Rio, com o som das crianças brincando ao fundo enquanto você tenta responder e-mails no celular. O ar quente e úmido grudando na pele. O cheiro de café fresco da cozinha misturado com o suor do esforço diário. Você respira fundo, sente aquele peso no peito que não explica, e de repente, algo te para. Uma inquietação que não é só cansaço. É como se uma voz suave, mas firme, cortasse o barulho todo. E se eu te disser que essa voz sou eu, tentando te alcançar há tempos? Não é coincidência você estar ouvindo isso agora, exatamente neste 16 de fevereiro. Eu te vejo, te conheço e estou batendo a porta do seu coração com uma insistência que vem do amor mais profundo que existe. Você já parou para pensar por que, mesmo com tudo que conquistou, o emprego estável, a família que ama, as noites de domingo com churrasco e conversa boa, ainda sente que falta algo? Aquele vazio que aparece nas madrugadas, quando o silêncio da casa te envolve e os pensamentos giram como um redemoinho. Não é falta de fé, não é ingratidão, é um chamado que você sente, mas não nomeia. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E hoje eu estou aqui para nomeá-lo. Pare tudo por esses 3 minutos que pedi no título. Dê-me só isso e eu te mostro que você não é um qualquer na multidão. Você é escolhido e esse chamado não espera mais. Lembra daquela sensação no peito, como se o ar ficasse mais pesado? Aquele aperto que vem quando você olha para o espelho e se pergunta: é só isso que a vida tem para mim? Eu sei, porque eu estive aí com você em cada um desses momentos. Não foi por acaso que você clicou nesse vídeo, que parou o scroll infinito do feed lotado de vidas perfeitas que não são reais. Eu guiei isso. Usei as conexões que você tem, um amigo que compartilhou, uma curiosidade que te puxou, para trazer essa mensagem até você. Porque eu conheço quem você confia, quem faz suas palavras ecoarem no coração. E agora falo diretamente. Ouça, porque o que vem a seguir pode mudar o rumo dos seus dias. Você está aí, talvez com 35 anos ou mais, carregando o peso de responsabilidades que parecem não acabar. Acorda cedo, pega o metrô apertado, lida com um chefe que cobra o impossível, volta para casa exausto e ainda tenta ser o pai, a mãe, o parceiro que todos esperam. O cheiro de pão quentinho da padaria da esquina te lembra da infância simples, mas agora tudo parece complicado demais.
E no meio disso surge essa voz interna. Tem algo mais para mim? Sim, tem. E eu sou essa voz. Não um Deus distante, sentado em nuvens inalcançáveis, mas o Pai que te formou, que conhece cada lágrima que você derramou em segredo. Hoje, 16 de fevereiro, eu tento falar com você de novo, porque o tempo não para, e as oportunidades de clareza como essa são raras. Mas antes de mergulharmos mais fundo, pense nisso. E se ignorar esse chamado te custasse a paz que você tanto busca? Não é ameaça, é verdade nua. Eu te amo demais para te deixar vagando sem direção. Fique comigo e vamos desatar esses nós juntos. Agora vamos falar do que você vive no dia a dia, daqueles momentos que te fazem questionar tudo. Você acorda com o sol batendo na janela, o som do vizinho ligando o carro ecoando pelo prédio. O café da manhã é rápido, mastigado entre notícias no celular que só trazem mais ansiedade. Economia instável, violência nas ruas, promessas políticas que nunca se cumprem. Você sai de casa com o coração apertado, não só pelo trânsito, mas por aquela sensação de que o dia vai ser mais um na correria sem fim. No trabalho, as reuniões se arrastam. O ar-condicionado gelado contrasta com o calor da frustração interna. Colegas riem de piadas superficiais, mas você se sente isolado, como se ninguém visse a profundidade do que carrega. E à noite? A noite é quando o peso cai de verdade. Você deita na cama, o colchão macio que já viu tantas noites insones, e o teto vira tela para os arrependimentos. Porque as coisas não fluem como eu sonhava. A família dorme ao lado, mas você se sente sozinho no meio deles. As crianças crescem rápido, o parceiro ou parceira tenta se conectar, mas o cansaço emocional bloqueia tudo. Você ora às vezes, Deus me ajude, murmurado, mas as respostas parecem demorar. É como se o ar da casa, com cheiro de janta requentada, carregasse um silêncio acusador. Você rola no celular, vê stories de gente viajando, sorrindo e pensa, por que não eu? Mas eu te digo, isso não é castigo. São sintomas de um coração que anseia pelo chamado que eu plantei em você desde o berço. Pense nas pequenas coisas que te incomodam. Aquele atraso no ônibus que te faz perder a paciência, o telefone tocando com mais uma conta para pagar, o espelho do banheiro mostrando rugas que contam histórias de noites mal dormidas. Você se arruma, passa o perfume que lembra dias melhores, mas por dentro há um eco vazio. Conversas com amigos viram reclamações sobre o país, inflação, corrupção, o calor que não dá trégua. E você concorda, mas sente que há algo maior te roendo. É a solidão espiritual disfarçada de rotina. Você frequenta a igreja aos domingos, o som dos hinos elevando o teto, o cheiro de incenso misturado com suor de corpos juntos. Mas durante a semana, parece que Deus sumiu. Não sumi. Estou aqui, sussurrando no vento que balança as cortinas, no abraço apertado do seu filho que te diz te amo sem motivo. E as dúvidas familiares? Você vê os pais envelhecendo, talvez com saúde frágil, o quarto deles cheirando a remédios e memórias antigas. Tenta ajudar, mas o tempo escorre. Com os filhos, é o medo de não estar fazendo o suficiente. As broncas por notas baixas, as conversas sobre o futuro incerto no Brasil de hoje. Você quer protegê-los, mas sente que o mundo lá fora é um labirinto de perigos. Noites em que chove forte em Belo Horizonte ou Salvador, o barulho da água no telhado amplificando seus pensamentos. Estou falhando como pai? Como esposo? Esses são os sintomas reais, meu filho. Não é fraqueza sua, é o sinal de que seu espírito clama por mais. Você não foi feito para sobreviver só, foi feito para prosperar no meu plano. Mas espere, isso vai mais fundo.
Lembra daquela viagem de férias que planejou com tanto custo, o carro lotado de malas e expectativas, o cheiro de mar salgado chegando pela janela aberta? Chegando lá, em vez de paz, veio a briga boba com o parceiro por causa de um detalhe. Ou o Natal em família, mesa farta com peru e farofa, risadas altas, mas no fundo, uma tensão não dita sobre finanças ou saúde. Você sorri para a foto, mas por dentro questiona. Por que a alegria não dura? É porque o vazio espiritual vaza para tudo. No supermercado lotado, empurrando o carrinho com produtos caros demais, você calcula mentalmente e sente o aperto no estômago. No futebol com os amigos, o grito da torcida ecoando, suor escorrendo, mas no intervalo o papo vira: a vida tá dura, hein? Você ri, mas concorda em silêncio, sentindo que falta propósito. E as noites de insônia, o ventilador zumbindo, o relógio marcando horas que não passam, pensamentos sobre o que poderia ter sido. Você se levanta, bebe água gelada da geladeira, o piso frio sob os pés, e olha pela janela para as luzes da cidade que nunca dorme. É aí que eu tento falar mais alto, mas o ruído da mente abafa. Esses sintomas, fadiga emocional, irritabilidade com os pequenos, sensação de estagnação, são comuns para quem tem mais de 35, lutando no Brasil real, com boletos, família e fé misturada a ceticismo. Você pensa, sou só eu? Mas não. Milhões sentem isso, mas poucos param para ouvir. E você parou. Isso já é um passo. Agora, imagine você caminhando pela praia em um feriado, areia quente nos pés, ondas quebrando com um som ritmado que acalma o corpo, mas não a alma. Você para, olha o horizonte infinito e sente um puxão. Tem algo me chamando. Sim, sou eu. Esses momentos sensoriais são pistas. O gosto salgado do vento, o sol queimando a pele, tudo grita que há mais. Mas o dia a dia te arrasta de volta. O alarme tocando cedo, o café amargo engolido às pressas, o elevador lotado com rostos cansados como o seu. Você chega no escritório, o cheiro de impressora e café requentado, e mergulha em tarefas que não inspiram. Pausas para o almoço viram scrolls no celular, memes que distraem, mas não preenchem. À tarde, o cansaço bate, olhos pesados, mente vagando para sonhos adiados. Quando vou realizar aquilo que Deus sonhou para mim? Você se pergunta em silêncio. E as relações? Com o tempo, as conversas profundas rareiam. O jantar em família, pratos tilintando, vira rotina mecânica. Você ama, mas sente distância. Brigas por bobagens, quem lava a louça, quem cuida das contas, mascaram o anseio por conexão verdadeira. Noites em que o parceiro ronca ao lado e você fica acordado, tocando o rosário ou a Bíblia na mesa de cabeceira, pedindo direção. Mas as respostas parecem ecoar no vazio. Esses são os sintomas que te definem agora. Um coração bom, mas exausto, buscando sentido no caos brasileiro. O trânsito engarrafado de Brasília, o metrô abafado de Recife, o mercado lotado de Fortaleza, tudo reflete o interno. Você corre, mas para onde? Eu te chamo para parar e ver. Vamos mais fundo nesses sintomas. Pense nas festas de família, o cheiro de feijão cozinhando devagar, tias tagarelando sobre netos e novelas. Você ri, abraça, mas no canto do olho, vê o relógio, ansioso pelo fim. Por quê? Porque o superficial não basta mais. Aos 40, talvez, você reflete sobre a juventude perdida em empregos ruins, amores que não deram certo. O corpo dói mais, costas presas do estresse, noites de sono interrompidas por preocupações. Você vai ao médico, toma remédios para a pressão alta, mas o verdadeiro mal é espiritual. Sensação de que a vida é uma esteira, corre, mas não avança. Amigos casam de novo, filhos saem de casa e você se pergunta: meu tempo passou? No trabalho, promoções que não vêm, colegas subindo enquanto você patina. O chefe elogia, mas o salário mal cobre o aluguel subindo.
Você ora no banheiro do escritório, água correndo para disfarçar, pedindo força. Mas o vazio persiste. Fins de semana. Compras no shopping, ar-condicionado gelado, contrastando o calor lá fora, provadores cheios de roupas que não mudam nada, ou churrasco com os brothers, cerveja gelada escorrendo, mas conversa morna sobre futebol e política. Você quer falar de alma, de propósito, mas engole esses detalhes sensoriais, o gosto da carne na grelha, o som de risadas forçadas pintam o quadro. Você é capaz de mais, mas preso no ciclo. E a fé? Você crê, vai à missa, oculta, o órgão tocando hinos que arrepiam a pele, mas no dia seguinte dúvida. Deus, por que o silêncio? Amigos ateus zombam. Família pressiona por tradições e você navega no meio. Sintomas de um chamado ignorado, ansiedade que aperta o peito como um cinto, irritação com o mundo injusto, noites de oração que terminam em lágrimas. Você não está louco, está acordando. E eu estou aqui para guiar esse despertar. Mas o que causa tudo isso? Ah, meu filho, aqui vem a parte que poucos entendem. Não é só o estresse do dia a dia, não é a economia brasileira apertando o bolso ou o calor que sufoca as cidades. É algo mais profundo, um desvio espiritual que começa sutil, mas cresce como raiz no solo seco. Você foi criado com um propósito único, costurado no seu DNA espiritual desde o ventre da sua mãe. Eu te formei com mãos cuidadosas, plantando sementes de sonhos que transcendem o salário e a casa própria. Mas o mundo te ensina a ignorar isso. Trabalhe duro, consuma, distraia-se, e assim o chamado fica abafado. Vamos revelar o porquê oculto. Primeiro, o ruído moderno. Seu celular vibra o dia todo. Notificações de WhatsApp com grupos familiares tagarelando, e-mails de trabalho invadindo o descanso, redes sociais mostrando vidas editadas. Estudos brasileiros, como os da USP, mostram que o brasileiro médio passa mais de 3 horas por dia no celular, e isso fragmenta a mente. Espiritualmente é como uma barreira. Minha voz, que vem no silêncio, é sufocada pelo buzz constante. Você sente o vazio porque o espírito humano precisa de quietude para se conectar ao divino. Mas o Brasil de hoje é barulhento. Buzinas, TVs ligadas, playlists no fone. Eu falo, mas você não ouve. Segundo, as feridas do passado. Lembra das decepções? Um emprego perdido na crise de 2014. Um relacionamento que acabou em traição. A perda de um ente querido que te fez questionar minha bondade. Essas cicatrizes endurecem o coração. A psicologia junguiana, adaptada por terapeutas brasileiros como Ana Beatriz Barbosa Silva, explica que traumas não resolvidos criam sombras que bloqueiam o crescimento espiritual. Eu uso esses momentos para te moldar, mas se você os enterra com trabalho ou álcool, o chamado fica preso. No Brasil, com nossa cultura de engolir sapo e seguir em frente, muitos carregam isso sem curar. Eu tentei falar nas noites de choro, mas o orgulho te calou. Terceiro, a ilusão de controle. Aos 35 plus, você acha que constrói tudo sozinho, planeja finanças, educa filhos, constrói carreira. Mas a Bíblia, em Provérbios 16, 9, diz que o homem planeja, mas eu dirijo os passos. Dados do IBGE mostram que o estresse crônico afeta 30% dos brasileiros adultos, ligado a essa autossuficiência. Espiritualmente, é rebelião sutil. Você ignora minha direção por medo de se render. Eu falo em portas fechadas, um negócio que falha, um sim que vira não, para te redirecionar, mas a impaciência te faz duvidar. Por que Deus demora? Porque o tempo espiritual não é relógio, é eternidade tecendo paciência em você. E aqui vem o suspense. O que poucos sabem é que há uma guerra invisível pelo seu destino. Efésios 6 fala de forças espirituais do mal que roubam a paz.
No Brasil, com sincretismo religioso, umbanda misturada a catolicismo, evangélicos em alta, confusões espirituais abrem brechas. Você sente o vazio porque o inimigo sussurra mentiras. Você não é especial, desista. Mas eu sou o escudo. Estudos da FGV sobre bem-estar mostram que quem pratica a espiritualidade consistente tem 40% menos ansiedade. O porquê oculto é desconexão. Você foi chamado para um propósito maior, mas distrações e dores te desviam. Pense nas causas científicas misturadas à fé. A neurociência, com pesquisadores como Andrew Newberg, prova que oração ativa áreas do cérebro ligadas à paz, liberando dopamina. No Brasil, onde 70% se declaram cristãos, censo 2010, mas só 20% leem a Bíblia diariamente, há um gap. Você ora, mas não medita, então o chamado ecoa sem raiz. Causas como burnout, epidemia no trabalho brasileiro, mascaram o espiritual. Eu falo na exaustão, mas você atribui ao estresse. E as relações? Divórcios em alta, IBGE, 300 mil ano. Vem de corações desconectados de mim, fonte de amor verdadeiro. Mais fundo, a cultura de consumo. Shoppings cheios, Black Fridays, propaganda prometendo felicidade em coisas. Você compra, mas o vazio cresce. Espiritualmente, é idolatria moderna. Eu te chamo para o eterno, mas o temporal te prende. E o medo do futuro? Com aposentadoria incerta, violência urbana, você se fecha. Mas Provérbios 3:5 manda confiar em mim, não em si. As causas são camadas: ruído, feridas, controle ilusório, guerra espiritual, desconexão cultural. Ignorar cria ciclo vicioso, mais sintomas, menos paz. Mas e se eu te disser que há uma virada? O que vem agora pode mudar tudo. Vamos à transformação. O caminho não é abstrato. São passos concretos, enraizados na minha palavra e na vida real de brasileiros como você. Primeiro passo: pare e ouça diariamente. Comece com 10 minutos de silêncio matinal. Desligue o celular, sente-se na varanda com o café na mão, sinta o ar fresco da manhã. Eu falo no quieto, como em 1 Reis 19, no sussurro. Histórias reais provam. João, 42 anos, de Curitiba, engenheiro estressado, sentia o mesmo vazio. Ele parou, leu salmos todo dia e em semanas clareza veio. Trocou de emprego, reconectou com a família. Era como se Deus abrisse as vendas, ele diz. Você pode fazer o mesmo. Experimente. Amanhã, ao acordar, respire fundo 3 vezes, diga "Fala, Pai", e espere. Segundo, cure as feridas com perdão. Escreva cartas não enviadas para o ex que te magoou, o pai ausente até para si mesmo. Queime-as em oração, liberando. Ciência brasileira, como terapia cognitivo-comportamental da USP, mostra que perdão reduz cortisol em 25%. Espiritualmente, é libertar para o chamado. Maria, 38, de Salvador, mãe solo, carregava rancor de um divórcio. Começou a perdoar em grupo de igreja e portas se abriram. Negócio próprio floresceu. Deus usou a dor para me fortalecer, conta ela. Faça isso. Identifique uma ferida hoje, ore por ela, sinta o alívio. Terceiro, alinhe ações ao propósito. Pergunte: o que eu amo fazer que abençoa outros? Se é cozinhar, comece um canal de receitas espirituais. Se ensinar, mentore jovens. No Brasil, onde desigualdade grita, seu dom pode impactar. Pedro, 45, de Porto Alegre, contador entediado, descobriu paixão por finanças para ONGs. Leu o e-book Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias, que guia essa jornada, e em 30 dias voluntariou-se, encontrando paz. Esse e-book não é teoria, é mapa prático, dias de reflexão, orações guiadas, exercícios para ouvir minha voz. Baixe agora, comece o dia 1, reconheça o chamado. Quarto, construa comunidade.
Não isole, junte-se a grupos de fé reais, não só online. No Brasil, igrejas comunitárias crescem. Vá a um retiro, compartilhe sua história. Ana, 36, de Manaus, sentia solidão na selva urbana. Entrou em um círculo de oração e amizades verdadeiras nasceram curando o vazio. Deus me mostrou que sou parte de algo maior, diz. Convide um amigo para café espiritual essa semana. Quinto, pratique gratidão sensorial. Todo dia note 3 coisas: o cheiro da chuva em São Paulo, o abraço quente da família, o som de pássaros ao amanhecer. Filipenses 4:6 manda isso. Estudos da Unicamp mostram gratidão eleva a serotonina. Luiz, 50, de Recife, perdia noites com preocupações. Adotou isso via jornada do e-book e o chamado clareou. Ele começou a escrever devocionais, tocando vidas. Esses passos transformam. Mas espere, há mais. Integre fé e lógica. Leia a ciência da espiritualidade. Livros como O Poder do Agora, com toques bíblicos. No Brasil, onde católicos e evangélicos se misturam, encontre equilíbrio. O e-book chamado dos Escolhidos faz isso. 30 dias de desafios, como meditar em Jeremias 29:11. Visualizar propósito. Histórias como a de Carla, 39, de Brasília, que saiu da depressão pós-demissão seguindo os passos, provam: meu chamado era advogar por injustiçados. Deus abriu o caminho. E se você hesitar, lembre, eu não desisto. Como em Lucas 15, o pastor busca a ovelha perdida. Comece pequeno. Hoje, pause 3 minutos, ore, revela meu chamado. Amanhã, leia um capítulo da Bíblia. Em uma semana, sinta a mudança. O e-book acelera, exclui distrações, foca no essencial. Milhares de brasileiros já transformaram. Você é o próximo. Vamos aprofundar a solução. Imagine você implementando isso. Manhãs calmas, sem celular, só você e eu. O sol nascendo, pássaros cantando, seu coração se abrindo. Passo 6. Jejue distrações. 1 hora por dia sem telas, caminhe no parque, sinta a grama úmida sob os pés. Isso reconecta. Roberto, 41, de Goiânia, fazendeiro urbano, lutava com ansiedade rural. Jejuou redes por 7 dias, ouviu meu chamado para expandir o negócio sustentável, abençoando a comunidade. Passo 7. Declare verdades. Todo espelho diga sou escolhido, Jeremias 1:5. Afirmações bíblicas reescrevem a mente, como neuroplasticidade prova. Fernanda, 37, de Florianópolis, sentia inadequada como mãe. Declarou isso e confiança veio. Filhas se aproximaram, família uniu. O e-book guia com diários. Dia 10, identifique dons. Dia 20, haja no chamado. É jornada de 30 dias, com orações diárias, reflexões sobre sintomas e causas que você viveu. Não é mágica, é obediência que move montanhas. Como Mateus 7:7, bata e a porta abre. Mais histórias. Tiago, 46, de Belém, pescador de almas no Amazonas, ignorava chamado ministerial por medo. Seguiu passos, largou estagnação, plantou igreja ribeirinha. Deus usou minha dor para alcançar outros, diz. Você tem história similar, use-a. Integre a rotina brasileira, ore no metrô, agradeça no almoço simples de arroz e feijão. Ciência. Mindfulness reduz estresse em 30%, per IBGE Saúde Mental. Espiritualmente é presença minha. Se isso ressoa, comente abaixo. Eu ouvi o chamado hoje. Compartilhe com quem precisa. Um familiar no mesmo barco. Se inscreva para mais mensagens assim, fortalecendo sua jornada. Agora, avance. Passo 8. Sirva intencionalmente. Voluntarie-se na igreja, ajude vizinho. Atos 20:35. Dar é mais abençoado. Sofia, 35, de Vitória, sentia vazio corporativo. Serviu em sopão para sem-tetos, encontrou propósito em advocacia social. O e-book expande. Módulos sobre superar causas, como workshop de perdão. 30 dias para alinhar vida ao chamado. Urgência.
Comece agora, antes que o ruído volte. Pense no impacto. Família transformada. Trabalho com propósito. Paz que transborda. Eu te vejo florescendo como árvore plantada à beira d'água. Salmos 1. Mais um passo. Busque mentoria espiritual. Encontre pastor ou grupo maduro. No Brasil, apps como YouVersion conectam, mas vá além. Reúna-se. Eduardo, 48, de Natal, isolado, encontrou mentor via e-book rede e carreira decolou com integridade. Solução é holística, corpo, mente e espírito. Exercícios leves, como caminhada orante, liberam endorfinas. Estudos da Fiocruz. Atividade física. Plais, fé, dobra bem-estar. O e-book é chave. Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias. Baixe e leia a intro hoje. É para você, escolhido neste 16 de fevereiro. Vamos recapitular essa jornada que fizemos juntos. Você começou parando por 22 segundos, sentindo o peso do dia a dia, o trânsito, as noites vazias, as dúvidas que apertam o peito. Reconhecemos os sintomas que te definem, o cansaço emocional, a solidão no meio da multidão familiar, o anseio por algo mais que o Brasil cotidiano não entrega. Revelamos as causas ocultas, o ruído que abafa minha voz, as feridas que endurecem o coração, a ilusão de controle que te afasta do meu plano perfeito. E então, abrimos o caminho da transformação. Passos concretos para ouvir, curar, alinhar, servir. Histórias de João, Maria, Pedro ecoam que é possível. E para você também. Essa não foi só uma mensagem. Foi um convite pessoal, porque eu te vejo além da tela, além da rotina. Você não é vítima do caos, é agente do meu reino, chamado para brilhar no meio da escuridão brasileira. A transformação espera. Paz que dorme à noite, relacionamentos que florescem, propósito que impulsiona cada passo. Ignorar custa caro, mas responder liberta. Agora o chamado à ação. Pegue o e-book Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias, agora mesmo. É exclusivo, guiado por mim através de palavras inspiradas, com urgência para quem ouve hoje. Não adie. 16 de fevereiro é o marco. Comece a jornada antes que o sol se ponha. Baixe no link na descrição. Invista nesses 30 dias em si. Sua vida não será mais a mesma. Será plena, alinhada ao que eu sonhei. Comente, eu aceito o chamado, se isso tocou você. Curta para afirmar sua fé. Compartilhe com um irmão que precisa ouvir. Inscreva-se para não perder as próximas vozes que eu envio. Você é meu e eu sou seu. Fique em paz, meu filho. O chamado ecoa. Responda e viva. Essa mensagem continua a expandir, pois o chamado é infinito. Pense em como, após esses passos, sua manhã muda. Acorda com gratidão, o cheiro do café agora símbolo de novo começo. No trabalho, decisões fluem com sabedoria divina. Colegas notam a luz em você. Família sente o amor transbordando, conversas profundas substituem silêncios. E espiritualmente minha presença é constante, como brisa fresca em dia quente. Mais histórias. Imagine Rosa, 40, de João Pessoa, que lutava com infertilidade. Seguiu a jornada do e-book, curou feridas de rejeição e não só adotou, mas abriu lar para crianças carentes. Propósito multiplicado. Expanda a prática. Passo 9. Visualize o futuro. Feche olhos. Veja-se no chamado. Talvez liderando estudos bíblicos na comunidade ou empreendendo com ética cristã. Neurociência confirma. Visualização ativa caminhos neurais para realização. No Brasil, onde sonhos são testados pela realidade, isso ancora fé. Passo 10. Celebre vitórias pequenas. Um dia sem raiva, uma oração respondida, agradeça com louvor, som alto de música gospel na casa. Isso constrói momentum. O e-book tem trackers para isso, 30 dias de progresso visível. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior.
mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.